Você começa a perder pessoas quando começa a se encontrar. Parece injusto, não é? Como se o preço da lucidez fosse o esvaziamento do entorno. Mas a verdade é que despertar não é um caminho que agrada aos olhos externos. É um chamado interno que dissipa o véu das ilusões, que coloca espelhos onde antes havia janelas. E nesse processo, o que não é verdadeiro começa a cair. Devagar, silenciosamente, ou com estrondo. Carl Jung chamava isso de processo de individuação, o movimento inevitável da alma em direção à totalidade. Mas o que ele não te contou em palavras explícitas, embora tenha sussurrado nas entrelinhas, é que esse caminho exige que você perca tudo aquilo que não é você. E isso inclui pessoas, rostos queridos, presenças habituais, companhias que antes pareciam essenciais. Quando você desperta, seu campo energético muda. O que você tolerava se torna insuportável. O que você fingia acreditar agora arde como uma mentira em sua pele. E os vínculos que existiam apenas para preencher vazios tornam-se insustentáveis. Há um momento quase sempre sutil em que você percebe: não sou mais aquela pessoa. E com essa constatação, o mundo ao redor começa a reagir. Alguns se afastam em silêncio, outros tentam te puxar de volta para o velho você, e poucos, muito poucos, permanecem. É uma transição energética, não apenas social. Sua aura começa a vibrar em outra frequência. E não há como disfarçar isso. A alma que se alinha consigo mesma irradia uma presença que revela, sem intenção, as incoerências alheias. Jung diria que o inconsciente coletivo reage ao que ainda não foi integrado. Ou seja, sua autenticidade se torna um espelho incômodo para quem ainda vive preso à persona, essa máscara social que usamos para sermos aceitos. No começo, isso pode doer. Você se pergunta se está fazendo algo errado, questiona se está sendo egoísta. Afinal, por que seria tão difícil apenas ser quem você é? Mas essa dor é apenas o eco da antiga necessidade de agradar. O velho você implora para não ser esquecido, e o novo você apenas observa, firme e silencioso, como quem respeita um luto necessário. Jung compreendia essa tensão entre ego e self. O ego quer pertencimento, mas o self quer inteireza. O ego busca aprovação, mas o self exige verdade. E a verdade, como sabemos, tem um custo. O custo de não mais caber, de não mais corresponder, de não mais suportar o que antes era aceitável. Ao se alinhar com a sua essência, você emite um chamado silencioso. Só os verdadeiros ficarão. Só quem vê a sua alma, e não a sua máscara, reconhecerá o valor da sua presença. E os demais? Alguns se afastarão sem motivo aparente. Outros te acusarão de ter mudado demais. E eles terão razão, você mudou. Mas o que mudou, na verdade, foi a distância entre quem você era e quem você é. E isso cria um espaço onde a ilusão não pode mais habitar. Esse afastamento não é rejeição, é purificação. Sua alma em processo de integração já não permite mais ressonância com o que vibra em dissonância. E isso é um ato de amor. Amor por si, amor pelo outro. Porque fingir conexão é também uma forma de mentira. E agora você está comprometido com a verdade. Há um tipo de solidão que surge nesse momento. Não é a solidão do abandono, é a solidão do alinhamento. Quando você se encontra, percebe que poucas pessoas verdadeiramente habitam a própria presença. E por isso, não conseguem habitar a sua. Jung dizia que ser normal é o ideal dos que não têm coragem de ser únicos. E ao abraçar a sua singularidade, você inevitavelmente deixa de ser normal, e isso assusta. É aqui que começa o verdadeiro caminho espiritual. Não o caminho do escapismo ou da busca por respostas externas, mas o caminho da descida à própria alma, a jornada pelo labirinto interno, onde você confronta medos, desenterra dores, dissolve personagens, onde a luz que você busca se revela, não como algo a ser conquistado, mas como algo que sempre esteve ali, apenas encoberto. E nessa jornada, há perdas que são bênçãos, pessoas que saem para dar espaço ao novo, relações que terminam para que o silêncio volte a falar, convites, recusados mensagens que não chegam,
encontros desmarcados. Tudo isso não como rejeição, mas como proteção. A vida está limpando o caminho. O campo está sendo reorganizado. É preciso coragem para não se apegar, para não correr atrás do que já partiu energeticamente, para não tentar manter vivo o que já morreu em espírito. Jung alertava que aquilo que resistimos persiste, e muitas vezes insistimos em manter ao nosso redor ecos do antigo por medo do vazio. Mas o vazio é fértil. É nele que o novo pode brotar. Ao se encontrar, você descobre que já não precisa mais ser preenchido pelo outro. Você já é. E quem te encontra nesse estado, encontra também liberdade. Porque não há mais dependência, expectativa, carência disfarçada de afeto. Há apenas presença. E a presença é revolucionária, porque ela exige verdade. Você começa a perceber que não são as pessoas que estão indo embora. É você que está voltando para si. E nesse retorno, tudo o que era excesso se revela como peso. Você começa a identificar os laços que eram apenas hábitos, as conversas que só existiam por medo do silêncio, as relações mantidas pela necessidade de pertencimento, não pela verdade compartilhada. Carl Jung sabia que o processo de individuação não era uma jornada para fora, mas uma viagem para dentro. E nesse mergulho, você reencontra partes esquecidas de si mesmo. Fragmentos que foram deixados de lado para agradar, sobreviver, adaptar-se. Agora, esses pedaços começam a retornar. Com eles, retorna também a sua inteireza. Mas o mundo que te conhecia fragmentado pode não saber como lidar com o seu retorno completo. Esse é o paradoxo do despertar. Quanto mais inteiro você se torna, mais incompatível se sente com o que está fraturado ao seu redor. Não por arrogância, mas por integridade. A máscara começa a sufocar. O riso ensaiado fere os lábios. A presença onde não há alma machuca. E então você começa a se retirar. Não é um afastamento com raiva. É um afastamento com respeito. Respeito por si e pelo outro. Porque fingir conexão também é uma forma de violência sutil. Você percebe que amar de verdade é também saber ir embora quando o espaço já não comporta o que você se tornou. Jung nos lembra: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E, agora consciente, você começa a escolher. Escolher o silêncio ao invés do ruído, a profundidade ao invés da superfície, a solitude ao invés da presença vazia. E isso muda tudo. A energia que antes você gastava tentando manter laços, agora se volta para dentro. Você começa a florescer em silêncio. O vazio vira espaço criativo. O tempo sozinho vira templo. E aos poucos, sua alma volta a cantar sua própria canção. Aquela que esteve abafada por tanto tempo pelo coro dissonante dos tem que, dos esperam de mim, dos não posso decepcionar. Quando você começa a viver a partir do centro e não mais da periferia, percebe que o mundo gira em outro ritmo. Enquanto muitos correm, você caminha. Enquanto muitos gritam, você observa. Enquanto muitos fingem, você sente. É um outro tempo, uma outra pulsação. Mais real, mais presente, mais alinhada com o que é. Mas esse novo ritmo pode parecer estranho para os que ainda vivem acelerados pela necessidade de provar algo. Sua paz incomoda, seu silêncio provoca, sua presença, agora mais íntegra, ativa o que está desorganizado nos outros. Como Jung dizia, você se torna um espelho, e nem todos estão prontos para o reflexo. E então surgem as críticas veladas, os afastamentos silenciosos, as interpretações erradas. As pessoas começam a ler você não como você é, mas como elas precisam que você seja para validar suas próprias narrativas. Você se torna sem querer um gatilho, um símbolo, um ponto de interrogação ambulante e muitas vezes um alvo. Mas não se engane, isso também é um sinal de que você está se tornando inteiro, porque só quem já se viu de verdade pode causar esse tipo de impacto. A sua luz, por mais sutil que seja, expõe as sombras de quem ainda vive em negação. E isso não é sua culpa. É apenas a dinâmica da consciência.
Há uma beleza trágica nesse caminho. A beleza de quem caminha sozinho não por escolha, mas por coerência. A tragédia de saber que muitos dos seus não virão com você, porque o caminho do despertar é estreito. Ele não comporta multidões. Comporta apenas a verdade. Jung falava sobre o arquétipo do herói como aquele que precisa se afastar da aldeia para encontrar o tesouro. E muitas vezes volta transformado demais para ser compreendido por quem ficou. Você é esse herói. Não aquele das histórias épicas, mas aquele das jornadas internas. Aquele que enfrenta seus próprios monstros, suas próprias sombras, suas próprias dores e retorna com um olhar diferente. Um olhar que não julga, mas também não se acomoda. E é por isso que você começa a perder pessoas, porque a sua nova visão não aceita mais cegueiras convenientes, porque sua alma, agora desperta, não tolera mais os jogos do ego, porque você, enfim, se lembra de quem é, e isso muda tudo. Mas há um presente escondido nesse luto, um presente silencioso, sutil, quase imperceptível. Você começa a atrair o que ressoa com o seu novo campo. Novas conexões surgem, novos olhares te reconhecem, novos silêncios te acolhem. São almas em sintonia, vínculos que não precisam de palavras para existir, presenças que não querem te moldar, apenas te ver. E então, mesmo que ainda doa, você começa a entender. Não está perdendo, está sendo limpo, está sendo preparado para viver de forma mais real, mais inteira, mais amorosa. O campo está sendo afinado, o solo preparado. E tudo o que sai agora é espaço para o que virá. Nesse ponto, o sofrimento se transforma em reverência. Você honra o que partiu, mas não carrega mais. Você agradece os que foram, mas não os força a ficar. Você entende que o amor verdadeiro não prende, reconhece, permite, libera. Você está se tornando você, e isso por si só é uma revolução silenciosa. Se esta parte ecoou dentro de você, lembre-se de deixar um comentário. Me diga: estou voltando para mim. Assim saberei que você sente este caminho. Há um momento na jornada em que você para de resistir. Não porque desistiu, mas porque finalmente compreendeu. Compreendeu que perder pessoas não é o fim, é o início de um reencontro mais profundo. Compreendeu que não é sua função ser entendido por todos, nem manter vínculos que se sustentam na obrigação. Compreendeu que existe uma dignidade silenciosa em seguir seu próprio caminho, mesmo que isso custe o aplauso. Carl Jung nos ensinou que aquilo que não enfrentamos dentro, encontraremos fora, como destino. E ao se alinhar com a sua verdade interna, você deixa de precisar que o mundo externo valide quem você é. A necessidade de aceitação começa a se dissolver. O medo da rejeição perde força. O que antes era angústia, agora se torna discernimento. Você percebe que há uma diferença entre estar só e estar em paz. E essa paz, tão rara, tão profunda, começa a te habitar. Você começa a se tornar seu próprio lar. E quando isso acontece, o olhar muda, as urgências diminuem, a pressa se dissolve. Você percebe que não precisa correr para provar, para pertencer, para se encaixar. Você apenas caminha, um passo de cada vez. Firme, sereno, presente. Nesse estágio, a síntese solidão já não dói como antes. Ela se transforma em solitude, um espaço sagrado onde a alma pode respirar. E nesse silêncio fértil, algo começa a crescer. Uma nova sensibilidade, um novo olhar, uma nova frequência. Você começa a perceber sutilezas que antes passavam despercebidas, pequenos gestos, intuições silenciosas, presenças que falam mais pelo campo do que pelas palavras. Sua energia muda, sua vibração muda. E isso, mais do que qualquer discurso, começa a transformar sua realidade. Como Jung afirmava, o inconsciente não fala em lógica, mas em símbolos, imagens, sensações. Que a vida, quando você se alinha com a sua essência, começa a responder nesse mesmo idioma. Coincidências se tornam sincronicidades, encontros se tornam espelhos, despedidas se tornam portais. Você começa a ser guiado por algo que não vem da mente, mas do coração desperto.
uma bússola silenciosa, um saber que não precisa ser explicado para ser seguido. A intuição se torna sua linguagem natural, e isso te conecta com o mundo de uma forma nova, mais simbólica, mais sensível, mais verdadeira. Claro, ainda haverá momentos de dúvida, ainda haverá dias de saudade, de cansaço, de estranheza. Mas agora você sabe, tudo isso faz parte do processo. Você aprendeu a não fugir, a não se anestesiar, a não disfarçar a dor com distrações. Você aprendeu a sentar com ela, a escutá-la, a deixá-la te mostrar o que precisa ser visto. E ao fazer isso, você se torna mais inteiro. Não porque resolveu todos os seus conflitos, mas porque parou de fugir deles. Você se permitiu ser humano, com luz e sombra, com certezas e fragilidades, com coragem e medo. E isso, essa aceitação profunda de quem você é, começa a te curar. É nesse ponto que você percebe: a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, é não precisar mais se esconder, é poder ser. E ser nesse mundo cheio de personagens é um ato de ousadia espiritual. Ao se permitir ser inteiro, você também passa a enxergar os outros com mais compaixão. Você para de exigir perfeição, para de julgar com os olhos do ego, e começa a perceber que todos estão lutando batalhas invisíveis. Que muitos ainda estão presos às suas máscaras, não por maldade, mas por medo. Que a maioria ainda não sabe que pode se libertar. E aí algo mágico acontece. Você deixa de tentar mudar os outros, deixa de explicar, de convencer, de forçar, e começa a simplesmente existir. Sua presença se torna convite, sua vibração, testemunho. Seu silêncio, um espaço fértil onde o outro pode, se quiser, se ver. Jung dizia que a maior influência que podemos exercer sobre o mundo é viver em coerência com quem somos. Não se trata de salvar ninguém, mas de permitir que a sua luz ilumine caminhos sem precisar apontar. Você se torna um farol, firme, silencioso, presente. E isso transforma tudo. As conexões que surgem agora são diferentes, mais reais, mais raras, mais profundas. Você começa a atrair pessoas que também estão em processo. Almas que reconhecem o que você carrega porque também passaram pela travessia. Não há necessidade de performance, de explicar, de se justificar. Há apenas um encontro, de alma para alma, de verdade para verdade. Essas novas relações são como descanso, não exigem esforço, apenas presença. E com elas, você percebe que nunca esteve realmente só. Estava apenas limpando o espaço para que o verdadeiro pudesse chegar. A cada passo, a vida se revela menos como um roteiro a ser seguido e mais como um símbolo a ser decifrado. Tudo tem significado. Cada perda, cada silêncio, cada transformação. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Essa mudança de pergunta muda a sua existência, porque agora você não é mais vítima dos acontecimentos, você é aprendiz. E o mundo, com suas dores e belezas, se torna um livro vivo onde a alma aprende a se lembrar de si. Você está voltando para casa. E nessa volta não leva tudo que já foi, leva apenas o essencial, leva a presença, leva o silêncio, leva a verdade. E ao fazer isso, você finalmente entende. Não se tratava de perder pessoas, tratava-se de recuperar a si mesmo. Se essa mensagem chegou até você, compartilhe e me diga nos comentários: minha liberdade está no silêncio de ser. Assim saberei que você está caminhando. E então, quase sem perceber, você começa a sorrir com os olhos. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque, enfim, tudo faz sentido. As ausências que antes doíam, agora se tornam bênçãos silenciosas. As presenças que ficaram florescem em profundidade. E, principalmente, você já não luta mais contra quem é. Você se acolhe, inteiro, em todas as suas fases, com todas as suas marés. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é isso que você fez. Você parou de fugir da sombra e passou a escutá-la.
Você descobriu que por trás de cada medo havia um pedido de amor, por trás de cada raiva uma dor sufocada, por trás de cada carência uma criança esquecida pedindo colo. Essa escuta transforma. Ela amolece as defesas, derrete os escudos, desarma o coração. Você já não precisa mais provar nada a ninguém, nem competir, nem brigar por espaço. Você se torna espaço. E nessa vastidão interna cabe tudo o que é verdadeiro. Você se torna presença. Não presença que grita, mas que silencia, que acalma, que reorganiza, que inspira. As pessoas te olham e não sabem dizer exatamente o porquê, mas sentem que há algo diferente. Algo que toca, que acolhe, que ilumina, mesmo sem intenção. Esse é o campo de quem passou pelo fogo e não se queimou, de quem enfrentou os próprios abismos e, ao invés de cair, voou. Você agora carrega em si a linguagem da alma, e essa linguagem é compreendida sem palavras. É sentida no olhar, na calma do gesto, na firmeza do silêncio. Sim, haverá quem não entenda, quem projete, quem te acuse de ter mudado, de ter se afastado, de ter se achado demais. Mas você sabe que não se achou demais. Você apenas parou de se perder de si. Você não se afastou, apenas caminhou em direção à sua verdade. Você não ficou orgulhoso, apenas deixou de aceitar migalhas. Você não está distante, apenas está inteiro demais para fingir conexões que não existem mais. E isso, para alguns, é incompreensível, porque o mundo ainda confunde autenticidade com arrogância, luz com ameaça, presença com desafio. Mas você não precisa mais se explicar. Você aprendeu que justificativas demais são sinal de insegurança, que a sua alma agora repousa segura em si. Você se tornou aquele que sente antes de ouvir, que percebe antes de ver, que compreende antes de falar. E por isso, sua energia chega antes da sua presença física. Ela prepara o espaço. Ela comunica, sem palavras. Ela transforma sem imposição. Jung chamava isso de presença simbólica, um campo vibracional que ativa os arquétipos inconscientes de quem está à sua volta. Em outras palavras, sua simples existência começa a despertar nos outros aquilo que eles ainda não acessaram. Por isso muitos sentirão desconforto, mas outros se sentirão em casa, e esses são os seus. Não por afinidade de gostos ou coincidência de opiniões, mas por ressonância de alma. Eles te verão onde outros te julgavam, te escutarão onde outros te interrompiam, te reconhecerão onde outros te questionavam. E com eles os laços serão suaves, sem urgência, sem obrigação, apenas presença. É aqui que a jornada se completa, não no sentido de fim, mas no sentido de retorno. Você voltou para si. E, nesse retorno, trouxe um novo mundo consigo. Um mundo onde você pode respirar sem medo, onde pode amar sem se diminuir, onde pode ficar em silêncio sem se sentir invisível. Você começa a se dar conta de que, na verdade, nunca perdeu ninguém. O que você perdeu foi o hábito de se abandonar para ser aceito. E o que ganhou foi inestimável, sua alma de volta. Você começa a viver com mais leveza, não porque tudo se resolveu, mas porque você se dissolveu naquilo que importa. O resto já não pesa. E assim, com o tempo, você entende que o despertar não é um destino, é um estado. É um jeito novo de olhar, de sentir, de estar. E nele, você se torna cada vez menos personagem e cada vez mais essência. A vida antes ruidosa agora dança em silêncio. O tempo antes corrido agora respira com você. O amor, antes ansiedade, agora é presença. Você parou de procurar o que sempre esteve dentro, e agora tudo vem até você. Não como prêmio, mas como reflexo, porque o mundo externo começa a refletir a sua nova vibração interna. E se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para viver sem pedir permissão, para amar sem máscaras, para existir sem se esconder. Não se culpe por quem ficou no caminho. Honre-os, mas siga. Não com arrogância, mas com gratidão, porque eles fizeram parte da sua travessia. Mas agora, o caminho é outro, e quem tiver olhos de alma vai te encontrar mais à frente. Você
É um lembrete vivo de que é possível se perder para se encontrar, de que é possível sangrar e ainda assim florescer, de que é possível caminhar só e ainda assim estar completo. E isso, no fundo, sempre foi sobre isso: despertar. E ao despertar, inevitavelmente, algumas pessoas dormem mais fundo ao seu redor, mas outras despertam com você. Que você siga, com coragem, com amor, com verdade, e que nunca mais se abandone para caber em espaços que não reconhecem a sua luz. Se essa jornada ressoou em sua alma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras e deixe nos comentários a frase: "Eu me encontrei e por isso deixei de me perder nos outros." Esse será o nosso reconhecimento. Silencioso, o nosso sinal. Porque quem desperta, reconhece. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça inteiro.